Sejam bem-vindos para mais um NF semanal, e dia 16/2. Para você que está vendo no Spotify, um bom dia. Para você que está vendo no YouTube agora, uma boa tarde, né? E agora a gente tem horários diferentes, né? A gente voltou agora. A Sony levou, na última quinta-feira, dia 13, a previsão de lucros operacional para o ano fiscal, que se encerra em março, em 2%, para 1 trilhão de ienes, ou 8,7 bilhões de dólares, após o forte crescimento de suas operações com videogames. O lucro da unidade de games da Sony cresceu 37% no trimestre de outubro e dezembro, impulsionando o aumento de vendas, inclusive de serviços e redução de perdas com hardware. A Sony vendeu 9,5 milhões de unidades do PlayStation 5 durante o trimestre, em comparação com 8,2 milhões um ano antes. Trump quer legalizar suborno por empresas americanas. O presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, assinou na última segunda-feira, no dia 10, uma ordem executiva que legaliza suborno por empresas americanas. Em resumo, a ordem executiva determina que o Departamento de Justiça suspenda a aplicação da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, a FCPA, na sigla em inglês. A legislação vigente há quase 50 anos proíbe empresas americanas e estrangeiras de subornar autoridades de governos estrangeiros para obter ou manter negócios. Durante a assinatura da ordem executiva na Casa Branca, Trump afirmou que, embora a lei anti-suborno pareça boa na teoria, na prática prejudica a economia dos Estados Unidos. Segundo ele, a rigidez da FCPA tem desmotivado empresas a fazer negócios internacionais por medo de possíveis penalizações. Abre aspas, muitos acordos não são fechados porque ninguém quer fazer negócios e sentir que toda vez que pegam o telefone podem acabar na cadeia, fecha aspas, disse o presidente. A FCPA surgiu em 1977 com o objetivo de combater a corrupção no cenário global. A legislação proíbe cidadãos americanos e empresas estrangeiras registradas nos Estados Unidos de oferecerem, planejarem ou autorizarem subornos a funcionários de governos estrangeiros. Em 98, a lei também começou a incluir empresas estrangeiras que realizam subornos em território americano. O texto não abrange apenas subornos diretos, mas também qualquer oferta ou promessa de pagamento que possa ser interpretada como uma tentativa de influência indevida. Anteriormente, com a lei sob vigor, os indivíduos e corporações que violam a FCPA podem enfrentar penas severas, entre elas até 15 anos de prisão e multas de até 250 mil dólares, ou 3 vezes o valor da propina paga. Dólar cai e bolsa sobe após Lula despencar do Datafolha. Os principais indicadores do mercado financeiro brasileiro reagiram positivamente à piora da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conforme a pesquisa do Datafolha publicada na última sexta-feira. No mercado de câmbio, o dólar acelerou a perda ante o real e encerrou a sessão na mínima do dia, com queda de 1,2%, cotado a 5,69 na venda, a primeira vez abaixo de 5,70 desde o início de novembro. A BYD adquiriu os direitos de mineração para explorar o lítio no Brasil. O fabricante chinês de carros elétricos, BYD, adquiriu direitos minerários sobre 2 lotes em uma região rica em lítio no Brasil no ano de 2023, entrando no negócio de mineração em seu maior mercado fora da China. De acordo com registros públicos revisados pela Reuters, a aquisição de direitos minerais no Brasil pela produtora de veículos elétricos é seu passo mais concreto até agora em direção à mineração de minerais estratégicos do hemisfério ocidental. A aquisição não divulgada anteriormente dos direitos minerais no Brasil no final de 2023 foi feita pela subsidiária da BYD Exploração Mineral do Brasil, que foi criada em maio daquele ano, segundo os documentos. Os lotes ficam a apenas meio dia de carro do projeto de fábrica da BYD na Bahia, no qual também concordou em investir em 2023. Eles também são vizinhos de lotes de propriedade da mineradora listados nos Estados Unidos, a Atlas Lithium. A subsidiária foi criada com capital social de 4 milhões de reais e obteve um lucro de cerca de 213 milhões de reais,
com variações cambiais em 2023, segundo os documentos de registro público. A empresa está em fase de pesquisa, sem volume de movimentação financeira nem receitas operacionais, segundo uma ata de uma reunião de acionistas de outubro, vista pela Reuters. A BYD não quis comentar o assunto e ela diz que comprou participações em grandes mineradoras chinesas. Foi uma das 6 empresas autorizadas a dar lances em um projeto de lítio chileno no ano passado e delineou planos para uma planta de cátodo de lítio no norte do Chile. Visitas recentes das delegações dos Estados Unidos, Arábia Saudita e China ressaltaram o interesse global no Brasil como mercado aberto da corrida geopolítica pelos acessos a minerais estratégicos. O governo americano pode comprar o TikTok através de novo fundo soberano. O presidente dos Estados Unidos, o Trump, assinou na segunda-feira, dia 3, lá no início do mês, uma ordem executiva que determina a criação de um fundo de riqueza soberano, no prazo de 1 ano, e que pode comprar o TikTok através dele. Segundo Trump, o fundo do governo americano poderá ser usado para financiar projetos nacionais de tecnologia, o que inclui o TikTok. A popular plataforma de vídeos curtos da China passa por um período de incertezas no solo do Tio Sam por questões de segurança nacional. A iniciativa gerou incertezas sobre como o governo financiaria o fundo. Isso acontece porque, ao contrário de outros países que possuem esse tipo de mecanismo, os Estados Unidos operam com déficits fiscais. Tradicionalmente, o financiamento dos fundos soberanos de outros países acontece por meio de um excedente orçamentário de um país. Portanto, investir em ativos como petróleo, commodities ou superávites comerciais. Em pronunciamento à imprensa, Trump afirmou que a criação do fundo ajudaria a acumular riqueza para os Estados Unidos. Além disso, sugeriu que o fundo poderia servir para financiar infraestrutura, manufatura e pesquisa médica. O anúncio pegou muitos investidores de surpresa, especialmente pela menção ao TikTok como possível ativo que poderia ser o fundo adquirido. O destino do aplicativo chinês permanece incerto desde que entrou em vigor, no dia 19 de janeiro, uma lei que exige que sua controladora, a ByteDance, venda a operação americana ou enfrente um bloqueio no país. Para adiar a decisão, Trump assinou outra ordem executiva suspendendo a implementação da medida por 75 dias, o que empurrou a decisão final sobre o futuro do TikTok para fevereiro. Ainda não está claro como o governo financiaria o fundo. Trump já havia mencionado anteriormente que ele poderia ser abastecido por tarifas e outros meios inteligentes. Mas especialistas apontam que a proposta não se encaixa nos moldes tradicionais desse tipo de mecanismo. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicou que a criação do fundo deve ocorrer entre 12 meses e que o governo pretende monetizar ativos do balanço patrimonial dos Estados Unidos para gerar recursos.